Muito obrigado, Hélio, Josi, excelente painel. Dando andamento, então, ao evento, gostaria de apresentar aqui o nosso segundo painel, Tribunal da Verdade, o Partido dos 11, apresentando aqui o nosso deputado federal pelo Partido Novo, graduado em Relações Internacionais na URGS, pós-graduado em Direito, Economia e Democracia Constitucional pela mesma instituição, alumni do Programa de Liderança na Georgetown University e mestre em Ciência Política pela Universidade de Leiden, na Holanda. Com vocês, Marcel Van Hatten. Bom dia. Chamando também o nosso doutor em Filosofia do Direito pela Universidade Autônoma de Madrid e mestre em Direito pela URGS, além de ser professor e fundador da Academia Brasileira de Direito e Política, ABDP, professor dos cursos de pós-graduação do Instituto Mises Brasil, com vocês, Pedro Moreira. Para realizar a mediação desse nosso painel, vou chamar agora o nosso diretor de eventos, Yuri Lucena. Então, bom dia, pessoal. Vamos dar início, então, ao nosso segundo painel da manhã, Partido dos 11. Então, nossa primeira pergunta que eu gostaria de fazer para os senhores, deputado Marcel, primeiramente, qual é a avaliação que vocês entendem hoje sobre a atuação do STF em casos políticos, que a gente está vendo hoje em dia um interesse muito grande em casos políticos. Eu gostaria de saber de vocês qual é a opinião, como funciona também lá em Brasília, também, deputado. Oi? Esse interesse atualmente no STF em casos políticos. Bom, primeiro, bom dia. Obrigado pelo convite. Camuzati achou que eu ia falar primeiramente fora Lula, não é isso? Então, primeiramente, fora Lula. Sim. E fora Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está mais popular que o Lula aqui. Aliás, interessante, hoje todo mundo acordou, ou quem foi dormir mais tarde, porque foi na festa do Fórum, com a notícia de que o Elon Musk aí respondeu, perdão, um tweet do Alexandre de Moraes citando Lewandowski. Vocês viram isso, não? Agora vamos ver quem é que censura quem primeiro, se o Alexandre de Moraes bloqueia a conta do Elon, ou se o Elon vai bloquear a conta do Moraes. Olha só, como está acontecendo? Na verdade, tem que perguntar mais para os próprios ministros, porque é muito difícil a gente saber qual é o critério. Não tem critério. A verdade é essa. Quer dizer, claro que tem critério sob o ponto de vista mais geral. Assim, a gente vê claramente que tem um espectro da vida política brasileira que hoje está sendo colocado ou forçado, estão tentando forçá-lo ao ostracismo. Esse é o grande objetivo. Eles querem que todo um espectro de pensamento de direita, liberal, conservador, seja considerado um pensamento que não pode ser manifestado, né? Essa interferência que a gente mais vê hoje na política, sob o ponto de vista da liberdade de expressão, nem vou entrar nos outros temas, porque são tantos, né? Poderia entrar no tema criminal, poderia entrar no tema processual, tem tantas coisas que poderiam ser mencionadas aqui, mas mais especificamente sobre o campo da interferência política, naquilo que a política tem de mais caro, porque sem a manifestação da ideia e da expressão não existe política, não é nem para começar, não é para nem discutir outros aspectos processuais ou criminais, você tem que estar, para poder ter uma atividade política, você tem que estar apto a falar. O que nós estamos percebendo hoje é que tem um campo político todo que está sendo considerado ilegal ou criminoso, né? Eu escrevi um artigo para a Gazeta, chamando, inclusive, classificando, né, um novo tipo penal criado de bolsonarismo, mas que, na verdade, abarca todo mundo que é oposição ao PT ou oposição ao establishment. E isso é muito claro. Agora, o que não é nada claro é quem é a próxima vítima desse
dessa perseguição política que está acontecendo. E isso também é intencional, porque no momento que você não revela sequer quem são, para dar um exemplo, os 18 deputados arrolados nos inquéritos do 8 de janeiro, tem 18 colegas meus que estão arrolados lá e estão todos sob segredo de justiça, só quem sabe quais são os nomes são o próprio ministro Alexandre de Moraes e o Cacai, né, que deu uma entrevista falando desses 18 deputados que estariam sendo processados, no momento que não se diz o nome deles, uma forma de amordaçar todos os demais. Né? Será que eu estou? Será que eu não estou? Porque se eu tiver, eu vou ter mais cuidado, mas se eu não tiver, quem sabe eu estou lá, eu vou ter cuidado também. Então, nós estamos vivendo uma situação de incerteza muito grande, qualquer coisa pode ser passível de punição, uma busca e apreensão na casa de qualquer um de nós aqui, eu imagino, pega o celular de qualquer um de nós, vai encontrar mensagens lá dentro de algum momento da vida nossa que pode desagradar alguém e que pode ser utilizado como chantagem contra nós. É para isso que existe o direito à intimidade, à privacidade, para que nós possamos nos expressar com os amigos, com parceiros, com pessoas próximas ou às vezes até distantes, de uma maneira a revelar aquilo que na nossa intimidade nós pensamos, mas que em público poderia ser considerado talvez menos ou menos palatável, até mesmo execrável. É para isso que existe o direito à intimidade e à privacidade, e no momento em que você está sujeito a uma eventual, por exemplo, busca e apreensão, sem critério, sem nada, você acaba ficando mais receoso de se manifestar. E é por isso, para concluir a resposta, nem sei qual é o tempo que a gente tem para cada pergunta, queima-roupa assim, achei até que a gente falava um pouquinho antes, ainda bem que não, senão eu ia repetir a palestra fórum. Quem é que assistiu o fórum ontem, estava no fórum aqui? Uma maioria assistiu de novo a mesma palestra, melhor assim. Para concluir, a interferência na política hoje é enorme, principalmente para quem é oposição ao Lula e ao status quo. E o grande desafio que nós temos agora é o de conseguirmos nos manifestar, apesar desse medo que é muito bem fundado e precisa ser compreendido também. Tem muitas pessoas que dizem, mas vocês só falam, e tem gente que nem fala, está quieto, está calado. Pois é, tem família, tem bens, tem um futuro pela frente, sabe que esse momento, eu pelo menos tenho essa convicção, ele de certa forma é passageiro também, a política é feita de ciclos. Tem gente que não se atira tão facilmente por uma série de razões. Então, o grande desafio é a gente conseguir fazer com que essa interferência do Supremo hoje na política possa ser revertida para que a política volte a ter o comando do processo político mesmo, usurpado hoje pelo Supremo, porque virou, no fundo, um órgão, como foi dito, o Partido dos 11, um órgão político. Quando o Supremo se torna um órgão político, ele está usurpando o poder do povo, o nosso poder, o poder de vocês, o poder de cada cidadão brasileiro, que, na verdade, politicamente está representado na Câmara dos Deputados e no Senado da República, mas, sobretudo, na Câmara dos Deputados. E quando o STF usurpa esse poder político da instituição de fato e de direito que deveria exercê-lo, ele precisa ser combatido também politicamente, porque ele não está mais agindo juridicamente. É muito difícil, é uma situação complexa que nós vivemos hoje, mas felizmente o que nós temos percebido é que essa consciência hoje já é disseminada e bastante clara para a maior parte das pessoas, se não todas, inclusive no outro campo político de esquerda ou no centro, de que nós não vivemos mais um estado de normalidade democrática nem de respeito às regras do Estado de Direito. Isso é muito importante, o próprio tweet que eu mencionei há pouco para iniciar a conversa do Elon Musk demonstra que a consciência, inclusive, é internacional de que o Brasil já não vive mais uma democracia plena, e essa consciência que alguns já tinham lá atrás, eu comecei a denunciar isso lá atrás, 2019 já, antes até eu fazia algumas menções, citei ontem no fórum, mas 2019, sobretudo a partir do inquérito dos fake news, e lá atrás muitos achavam que eu estava exagerando, e eu entendo isso, o acesso à informação não é o mesmo para todas as pessoas, há assimetria, a forma como a informação circula, né, no mundo. E quando
essa informação começou a ficar mais clara, a perseguição ficou maior, e hoje são milhares e milhares de brasileiros perseguidos, e o Twitter Files mostra ainda, né, o tanto de empresas que estão colaborando para isso, e toda a engrenagem por trás. Quando essa consciência começa a ficar maior, também fica mais fácil para aqueles que lá atrás começaram a falar, tornarem a sua opinião, fazerem da sua opinião uma opinião, não apenas, repetindo a palavra que eu usei antes, palatável, ou seja, que pode ser bem recebida pelos outros, mas uma opinião também que lidere essa discussão para mudar o status quo. Então, essa seria a minha resposta para essa primeira pergunta. A interferência ela é muito grande na política, e a política precisa agora fazer a sua parte, devolvendo o que o Supremo tem feito com ela, buscando interferir também no processo que está acontecendo dentro do Supremo. Obrigado, deputado. Professor Pedro. Bom, primeiro agradecer o convite do Instituto Atlantos, dar um bom dia para vocês aí na plateia, bom dia para o Marcel. O Marcel foi meu colega na graduação, em uma cadeira específica, ele obviamente não lembra, mas era a cadeira do professor César Saldanha, em que ele saía das relações internacionais, né, ia lá na Faculdade de Direito assistir. E o professor César tinha o objetivo de formar estadistas. Era o grande objetivo dele. Bom, tá aí. Tá? Então, o objetivo, pelo menos esse, foi alcançado. O que me cabe aqui, me parece, é tentar entender por que a situação chegou nesse nível de politização. Né? Por que nós falamos tão naturalmente que o Supremo hoje é uma espécie de partido dos 11? E o que me inquieta nisso não é exatamente a atuação do Alexandre de Moraes, é o consentimento, é a conveniência, né? Porque o partido não é só de um, então é dos 11, ou pelo menos de 9, ou talvez de 8, de 7, de 6. Mas existe uma conveniência e uma conivência, um silêncio consentido com uma situação que foi se criando ao longo do tempo. E não só do Supremo, um silêncio da comunidade jurídica em geral. E, Marcel, não é um silêncio que começou agora. Ele, obviamente, está completamente perceptível agora, ele está claro, né? Esse comentário em relação à percepção, até mesmo da esquerda, de que o regime mudou, tá? Só demonstra realmente que a coisa está profundamente escancarada. Mas isso é um processo que aconteceu dentro da mentalidade dos juristas nos últimos 30 anos. Então, eu hoje pensava, o que eu vou dizer? Né? Eu olhei para a minha estante e achei um livrinho escrito por 2 canadenses nos anos 2000, chamado A Revolução dos Direitos e o Partido da Corte. E esses autores, né, e também é uma defesa, porque então falar em partido da corte, partido dos 11 não é atacar instituição nenhuma, né? Isso aqui os acadêmicos já falavam há muito tempo em países muito mais livres. O Canadá talvez não seja hoje, pelo menos no campo do politicamente correto, um país tão livre, mas no campo da crítica ao poder, me parece que sim, né? E nós estamos com os 2 problemas. A crítica ao poder ela está cerceada, e o desempenho livre da expressão, do humor, também está cerceado. E esses autores, o que eles diziam é o seguinte: olha, parece haver aqui no Canadá uma união entre determinados acadêmicos, a universidade, a formação de uma opinião política na corte como se fosse a expressão da Constituição, sendo que não é, né? É simplesmente uma maneira de ver a Constituição, e a ratificação da mídia. Né? Tudo isso forma uma espécie de partido mesmo, que é apresentado como se não fosse um partido, como se fosse a expressão técnica da leitura e da aplicação da Constituição. Então, se aqui tem, eu vejo que tem muitos jovens, estudantes de direito, etc., vocês precisam se perguntar o que é que nós viemos lendo nos últimos 30 anos. E nos últimos 30 anos nós viemos lendo toda a perspectiva antiformalista, substancialista e voltada para a promoção
de uma determinada visão da Constituição de 88 e de um determinado olhar sobre a Constituição de 88, que é um olhar baseado simplesmente nos seus direitos. Tá? Então, nós temos uma Constituição muito extensa, repleta de direitos e com direitos formulados de maneira abstrata. E é por isso que nós temos partidos políticos que disputam a leitura moral desses princípios abstratos que estão na Constituição. Então, nós temos o PL, o Novo, o Republicanos, o PT, o PSDB, o PSOL, enfim, partidos que disputam legitimamente a leitura desses princípios de justiça. Tá? O Hayek dizia o seguinte, ele dizia, a Constituição não serve para expressar o conteúdo desses princípios, ela serve só para enunciá-los. Porque se ela expressar, ela vai até o final. E se ela for até o final, se ela resolver os nossos desacordos, se aquele acordo não for um acordo incompleto, se a Constituição completar o acordo, nós já passamos de um tipo de Estado democrático para uma espécie de tirania judicial, né? Disfarçada de aplicação técnica do direito. Então, me parece que isso, ao longo do tempo, foi se intensificando. Tá? Uma certa filosofia, um certo modo de pensar, uma certa mentalidade, que é uma mentalidade extremamente calcada na substância e completamente desatenta, para dizer o mínimo, com a forma. E a tradição liberal do direito, tá? E a tradição do Estado de Direito, que é uma tradição liberal, ela precisa da forma, da estrutura, das garantias, tá? Da lei. É isso que faz com que nós possamos viver juntos. Porque se nós ficarmos o tempo inteiro nos perguntando o que é justo, o que é liberdade, o que é igualdade, para tomar decisões sobre os nossos conflitos, né, nós não conseguimos viver juntos. Então a gente precisa formular alguns acordos. E esses acordos são formulados imperfeitamente e mediante compromisso no parlamento. Tá? Mas essa filosofia, ela foi se expandindo e o principal no Brasil, o principal porta-voz dessa filosofia não é coincidência, é o ministro Luiz Roberto Barroso. O ministro Luiz Roberto Barroso é o principal intelectual brasileiro nos últimos 30 anos dentro do direito que prescreveu aos estudantes de direito, prescreveu aos juízes, prescreveu aos membros do Ministério Público, enfim, ao sistema em geral, um tipo de cultura jurídica que seja ativa. Né? Ele diz que é ativa e não ativista, ele diz que é protagonista e não ativista. Sempre jogos de palavras, né? Mas que seja ativa na consecução desses direitos. E que, evidentemente, o âmbito adequado para consolidar essa dimensão de justiça da Constituição não é o parlamento, não é no debate franco do parlamento, porque o parlamento é uma espécie de casa menor, casa do poder, né? A casa da razão é o tribunal, a casa da razão é o Supremo. E eles acreditam nisso. E não só eles acreditam nisso, a maior parte dos juristas acreditam nisso. Então eu hoje pensava pela manhã, mas não é só tem ali 2 ou 3 ministros muito protagonistas, há outros tantos ministros em silêncio, há muitos ex-ministros em silêncio. Eu me pergunto onde é que estão os velhos. Sempre me faço essa pergunta, Yuri. Né? O professor Ives Gandra é um dos idosos velhos, né, que fala sobre isso, mas às vezes fala com muita cordialidade. Eu sinto um pouco de falta de educação mesmo. Né? Eu me pergunto, será que não tem ninguém que ligue e dê um esporro em um ministro do Supremo? Alguém com autoridade para fazer isso? Né? E veja que até professor Elon Musk vai ser, até professores esquerdistas, tá? Como Mangabeira Unger, têm falado disso de maneira muito clara, sem rodeios, dizendo, não, aqui é uma tecnicalidade, vocês soltaram o Lula. Ele disse esses tempos, numa entrevista com Barroso, vocês soltaram o Lula utilizando uma tecnicalidade, um pretexto. É isso que foi. É simplesmente isso. Então, não vamos ficar aqui nos enganando. Era ele e o Barroso debatendo. Não nos enganemos. E o Mangabeira Unger é um quadro histórico do PDT.
Tá? Então, isso está bastante claro. Então, esse é um primeiro ponto, Yuri, que eu gostaria de mencionar. Nós fomos capturados, tá, no direito por esse tipo de jusfilosofia. E a mentalidade no direito é praticamente tudo. Praticamente tudo. A visão de mundo que, por exemplo, se procura alentar no Instituto Mises, né, do respeito à liberdade e ao Estado de Direito, para falar de algumas coisas, é uma visão minoritária no Brasil. Entre os juristas, a visão majoritária é a visão da promoção dos direitos fundamentais, sociais, meio ambiente, né? E o que acontece? Os tribunais vão criando agendas. Porque não é possível você ser um promotor dos direitos, um propulsor, um agente ativo da modificação do mundo sem ter nenhuma agenda. Então, o Supremo já teve agenda. Quando o Supremo tinha uma agenda anticorrupção, também era errado. Quando o Fux abriu o ano judiciário dizendo nosso objetivo é combater a corrupção, também era errado. Porque não é dever e nem objetivo, não deveria ser objetivo de um tribunal combater corrupção. É julgar de maneira silenciosa, discreta, tá? E também provocado. Então, depois, alcançar os objetivos da Agenda 2030, promover a igualdade de gênero, promover o combate à desinformação, enfim. O tribunal, e não só esse tribunal, se tornou um tribunal com agenda. E veja que essa agenda é tão explícita, que o ministro Barroso pode se dar ao luxo de ser uma espécie de embaixador da causa do aborto no Brasil. Não tem ninguém no Brasil que defenda com mais veemência o direito, pretenso direito ao aborto, que todos têm direito de defender, né? Mas ele não tem. Funcionalmente, ele não deveria ter. Né? E ele defende com muito mais liberdade que qualquer político. Eu ouso dizer, até que qualquer político de esquerda. Porque mesmo o político de esquerda tem a responsabilidade política de se apresentar diante do seu eleitorado. E até para o seu eleitorado de esquerda, o problema do aborto é um problema controverso. Mas para o Barroso, ele não tem responsabilidade política nenhuma. Então, deveria impressionar a todos que um juiz da Suprema Corte tem uma agenda política determinada. E que ela não seja constrangida pelos pares, não seja constrangida pela comunidade jurídica como um todo. Né? E, para devolver a palavra, acho que o Marcel ainda tem bastante coisa a dizer, acho que o Yuri tem mais perguntas, né? Uma outra provocação, e aí eu encerro por aqui essa primeira reflexão, a minha reflexão. Quanto mais independência do Poder Judiciário, prestem atenção nisso, menor é a independência judicial. Quanto maior a autonomia do Poder Judiciário, menor é a independência judicial. Hoje, o Poder Judiciário tem uma autonomia e uma independência como poder, como corpo, como organização muito grande. E quanto maior é essa autonomia, menos autonomia e independência tem os juízes lá na ponta da linha. Porque também os juízes hoje têm receio. Também os juízes hoje podem ser controlados ideologicamente pelo CNJ. No conteúdo das suas decisões, inclusive. Pelo Conselho Nacional de Justiça, que é um híbrido, na minha opinião, dentro dessa lógica do George Orwell de vigilância. É o que se tornou. Né? Então, isso é importante. Mas o Poder Judiciário tem que ser independente financeiramente, na estrutura dos... Não. O dinheiro que vai para o Poder Judiciário é assunto do povo. O salário dos juízes é assunto do povo. Se vai ter paridade de gênero e quais são os critérios de promoção, é assunto do povo. Não é para que seja definido entre quatro paredes por meia dúzia de burocratas, como se isso não fosse do interesse da nação. Então vejam, se nós chegamos ao ponto de que os juízes acabam tendo
a possibilidade de expressar concepções de bem, tá? Concepções de justiça que são particulares deles e de impô-las à comunidade. E se nós temos um poder judiciário que consegue exercer disciplina e organização interiormente, no seu interior, em relação aos seus juízes, então nós temos uma situação muito mais problemática. Muito mais problemática. Porque essas concepções de bem, que em geral são progressistas, porque as concepções de uma elite urbana, como dizia o Maltausch ontem no fórum, são em geral as concepções da corte, elas acabam se impondo através não só da corte, mas de todo o sistema de justiça. Se me permite 2 comentários breves, antes de devolver a palavra para o mediador. E agradecendo também a referência, fomos alunos do professor Saldanha. A diferença é que na época nós 2 éramos alunos, hoje você é professor e estou aqui eu, aluno ainda, aprendendo. Muito bom, muito boas as tuas, você chamou de reflexões, mas eu diria aulas aqui, porque realmente muito bem construídas. E por isso mesmo eu queria só fazer o primeiro comentário. Quando a gente olha para a árvore, a gente tem dificuldade de ver a floresta. Você falou dos últimos 30 anos, e assim a gente consegue ver o que aconteceu nos últimos 30 anos e onde nós chegamos. E o primeiro comentário é, Lava Jato. O que eles, os detratores da Lava Jato, criticaram e continuam criticando tanto na operação, sobretudo a acusação de que havia um conluio, uma parceria espúria entre promotoria, Ministério Público, procuradores, enfim, e judiciário, juiz, desembargador, etc., eles resolveram, dentro daquilo, acuse-os, chame-os do que você é, acuse-os do que você faz, resolveram de uma forma muito simples, botando uma pessoa só, então, para fazer o conluio todo, né, que é o Alexandre de Moraes hoje, que faz tudo, né? Ele acusa, ele é vítima, ele acusa, ele é investigador e ele também é juiz. Então é importante fazer essa menção, porque no fundo a narrativa que se criou, o que quer que tenha de fundo de verdade naquelas críticas, acabou sendo exacerbada agora na ação do Supremo Tribunal Federal, em particular de um só ministro. E aí eu concordo 100% com você de que há um partido mesmo dos 11, no sentido de que a gente não ouve nenhuma voz dissonante nem dentro do próprio Supremo. Ou seja, tem ministro que é mais ministro do que os outros. Porque se tivesse um ministro para dizer, para dizer o que Alexandre de Moraes está fazendo não é correto, pode ser da forma mais educada e elegante possível, para tentar não violar a Lomã, porque o certo era que nenhum deles, de acordo com a lei orgânica da magistratura, tecesse quaisquer comentários sobre processo em curso, mas se tivesse um ministro supremo para dizer que o que está acontecendo hoje é inconstitucional, é abusivo, certamente Alexandre de Moraes teria hoje um freio nas suas ações. Mas não tem ninguém que fale. Aliás, teve uma oportunidade que um deles falou alguma coisa e saiu de orelha baixa de uma forma completamente vergonhosa daquela reunião do Supremo. André Mendonça. Lamentavelmente, porque foi justamente um indicado pelo presidente Bolsonaro, e eu tinha alguma expectativa maior a respeito dele, espero que possamos em breve voltar a ter, na postura dele, ou talvez de outro ministro, ou de outros ministros, uma postura realmente de magistrados que vendo que não há mais ministros hoje em Brasília, como um dia se disse que ainda havia um juiz em Berlim, né? Ou ainda havia juiz em Berlim, hoje não há mais ministro supremo em Brasília, espero que haja esse despertar. E finalmente, também um comentário sobre a postura do Barroso, mais especificamente, ela pode passar despercebida ou ser, aqui no Brasil, e pela própria mídia que incensa essa postura, pode ser tida como uma postura natural. Mas quando ele teve recentemente, se não me engano, foi no Fórum de Davos, um debate que nem como nós estamos fazendo aqui, com o presidente Emmanuel Macron, da França, mesmo Macron, com toda a carga ideológica que a sua postura tem também como presidente da República da França, disse
de uma forma jocosa, irônica, não sei bem definir como, algo que o Barroso achou que fosse até um elogio do alto da sua empáfia, quando Macron disse que não sabia se estava do lado, falou mais ou menos isso, né, de um presidente de uma Suprema Corte ou de um candidato à presidência da República. No fundo, o que ele estava dizendo ali, o Macron? Exatamente o que o professor acabou de dizer, Pedro. Ele estava dizendo o seguinte: olha só, o que esse cidadão está fazendo aqui não é debater pauta judicial, está debatendo pauta política. Isso não é papel de magistrado. Perfeito. E, doutor Pedro, eu gostaria de saber se existe alguma alternativa constitucional que a gente pode fazer para frear esses abusos dos ministros, né? O deputado Marcel bem colocou agora há pouco, e eu gostaria de entender a tua posição e logo depois do deputado Marcel. Bom, bem brevemente, a alternativa constitucional. A gente poderia ter várias alternativas, né? As alternativas são sempre políticas, tá? A Constituição é uma organização do poder político. E quando o Supremo... É muito grave quando o Supremo ultrapassa todos os limites, porque a legitimidade do Supremo não depende muito de fatores externos, depende dele próprio. Depende da sua própria autocontenção, depende da descrição, depende da legitimidade. Veja, por exemplo, que o 8 de janeiro, o que aconteceu nos Estados Unidos, questão do Capitólio. Alguém ouve a Suprema Corte? Alguém conhece alguma manifestação pública de ministros da Suprema Corte para tratar desse assunto de maneira... Quer dizer, não há comparativo, realmente. Tá? Não há... É um excesso realmente vulgar da função. Alternativa constitucional. Nós poderíamos falar em impeachment de um dos ministros, uma alternativa perfeitamente legítima, que deveria ser levada a cabo pelo Senado. O Marcel pode falar disso melhor do que eu tenho falado, né, Marcel, sobre isso. Tem falado também sobre a CPI de abuso de autoridade, então acho que a gente poderia... Eu, pessoalmente, gostaria de ouvi-lo um pouco sobre essas iniciativas políticas. Por quê? Porque essas iniciativas políticas são previstas constitucionalmente, são um direito do parlamento, mais do que isso, são um direito da minoria. Se não for um direito da maioria, se a maioria não estiver de acordo, a minoria parlamentar tem o direito de fazê-lo. E me parece que elementos para impeachment, bom, já há inúmeros, né, seria um recado importante. E há uma série de outras coisas. Por exemplo, se o Supremo, sem entrar no mérito da questão em si, tá? Mas se o Supremo aprova, como o parlamento está fazendo com a questão da legalização das drogas, não, claramente não é a vontade do parlamento, porque representa o povo, flexibilizar o uso de drogas no Brasil. Não é. Nós podemos discutir isso aqui em seminários acadêmicos e chegar a uma ou outra conclusão. Mas o parlamento brasileiro não tem essa inclinação, como não tem uma inclinação para o aborto. Se o Supremo legisla e diz que a Constituição, porque o que ele diz é, se a DPF 442 for julgada procedente, o que ele está dizendo é, a Constituição garante o direito ao aborto até a 12ª semana. Quem quer que vá folhear a Constituição vai ver que a Constituição não garante nada disso. Isso não está na Constituição. E o que mais o Supremo está dizendo? Está dizendo, o legislador não tem autoridade para tomar uma decisão diferente desta que eu estou tomando, porque eu sou o guardião da Constituição. Tá? O que o legislador pode fazer como poder constituinte derivado, como a gente chama, né? Emendar a Constituição, explicitar melhor, então, a sua concepção sobre o direito à vida, reagir ao Supremo. O legislador tentou reagir num aspecto muito diminuto, que foi a questão das decisões monocráticas, e já houve um chilique monumental, né? Uma coisa completamente desproporcional e vergonhosa, talvez um pouco teatral, né? Então, do meu ponto de vista, e queria muito ouvir o deputado Marcel sobre isso, essas são algumas das alternativas, Yuri. Deputado Marcel. Vamos lá. Concordo que a situação, sendo política, tem que ser resolvida pela política. E aí tem dois caminhos. O primeiro é a eleição.
Ou seja, temos dificuldade de fazer impeachment nos ministros do Supremo hoje ou de fazer andar a CPI do abuso de autoridade. Por quê? Porque não tem maioria na Câmara nem no Senado para que essas coisas, nesse momento, aconteçam. É simples. E por que não tem maioria na Câmara nem no Senado para que isso aconteça? Me respondam vocês. Oi? Não. Emendas também. Sim, lógico. Imediato, sim, imediato. Por quê? Por meio do quê? Qual que é? Porque o povo não votou o suficiente em parlamentares que pudessem fazer isso. Eleições. Nós não estamos votando tão bem, estamos votando melhor do que no passado, eu acho. Eu acho. A gente tem bancada de oposição muito mais expressiva, na época que a gente começou lá atrás com esse negócio de envolver liberais na política, né? Pô, Rodrigo, ninguém tinha coragem de dizer eu sou conservador, eu sou liberal lá em 2006, 2010, 2014, eu falei ano fora, concorri 3 vezes. Não que não tivessem liberais ou conservadores na política, claro que tinham muitos, mas teve um período da história brasileira, talvez uns 20 anos, o período justamente em que o PT cresceu depois da Constituinte de 88, em que ninguém que estava no poder, deputado ou senador, ou quase ninguém, raríssimas exceções, talvez Roberto Campos, mais um ou outro, mas faleceu, que se diziam, de fato, a favor do capitalismo, do livre mercado, eram no voto até muitas vezes, mas, enfim. E essa situação mudou, acho que melhoramos, mas ainda está longe de ser o suficiente, porque não temos deputados e senadores com os princípios bem firmados para que isso aconteça. Então, a primeira coisa, a primeira solução é a eleição, né? Como eu digo, todo senador e todo deputado chegou em Brasília por meio do voto popular, né? Ninguém chegou por SEDEX, né? Dependesse dos Correios, nem chegava, né? Então, o Ramiro que está aqui, o Camozato que está aqui, que também foram eleitos, não sei se tem mais algum... TJ estava aí também, enfim. A gente sabe bem o que é isso, a gente precisa ter mais gente envolvido na política. Então, essa é a primeira coisa. E acho que, felizmente, acabou o nojinho da política também, porque teve uma época em que quem era liberal ou quem era conservador, justamente também por causa dessa reação abusiva da esquerda e da mídia, do mainstream, só que esse caldo já entornou. Só que a eleição é só 2026. Certo? Até lá a gente tem que trabalhar para eleger mais senador, mais deputado, aquela coisa toda no Brasil todo, e isso passa também pelas eleições municipais. Então a gente tem que ter mais vereadores, mais prefeitos de direita. Qual é a segunda solução? É a fiscalização de quem está lá, a pressão popular. E aí entra realmente o que o Hélio disse, as emendas, que é a questão, né, do problema imediato que nós temos agora. É impossível o impeachment do ministro Supremo? Eu não acho que é impossível, não. Pelo contrário, se houvesse, e talvez aí seja uma falha ainda da nossa oposição, a gente precisa se articular melhor, mais mobilização popular, mais pressão nas ruas, para que Pacheco pautasse um impeachment do ministro Supremo, ele se viria na obrigação de fazer isso. Como aconteceu com o impeachment da Dilma. Vocês acham que o impeachment da Dilma aconteceu só porque o Cunha quis? Aconteceu porque o povo foi para a rua. E aconteceu porque teve articulação por trás disso, de uma oposição ao PT que ainda era incipiente, mas começou a ser turbinada, vitaminada. Foi uma retroalimentação com os movimentos de rua. Vários movimentos que não existiam vêm para a rua, MBL e tantos outros, né? Mesmo institutos liberais, o pessoal ia para a rua lá dizendo, né, menos Marx, mais Mises nos cartazes, não era isso? O Olavo tem razão. Enfim, teve um movimento que permitiu que acontecesse o impeachment da Dilma. Tem que acontecer a mesma coisa para ter um impeachment nesse momento do ministro Supremo. Sem isso não vai acontecer. Com a configuração que nós temos de 31 senadores firmes na oposição, nós não temos os 42 votos necessários. Mas no dia que o Pacheco sentir que a pressão popular é grande o suficiente para pautar isso, os 42 votos vão surgir. E é isso que a gente precisa. É nisso que nós precisamos, nesse momento, melhorar. Então, são duas coisas. Eleição, nos preparar para 2026, e 2024 passa por esse preparo, né? Então, precisamos nos mobilizar mais politicamente. Quem não se atentou para isso ainda na sua cidade, procure um candidato a vereador para apoiar, já pense o que você vai fazer na eleição de 2026. Quem sabe você mesmo vai ser candidato. Nós precisamos ter mais gente
Política não tem vácuo, ou você ocupa o lugar ou outro vai ocupar, pronto. Tem 513 cadeiras lá na Câmara dos Deputados e 81 cadeiras no Senado da República. Essas 594 cadeiras serão sempre ocupadas. Se nós não ocuparmos, outro vai ocupar, e certamente outro que não pensa como a gente, certo? Então nós temos que nos preparar para isso, mas durante esse período temos que também nos articular melhor e fazer as movimentações para que, por exemplo, CPI do abuso de autoridade na Câmara ou impeachment de ministros do Senado sejam realmente objeto de pauta de deliberação. Porque, para concluir, nós conseguimos pautar as assinaturas, conseguimos as assinaturas do CPI do abuso de autoridade? Só porque, lamentavelmente, aconteceu a morte do Clesão e naquela semana posterior ao falecimento dele, houve novamente uma comoção popular que pressionou os parlamentares, faltavam perto de 20, a assinarem o requerimento. É isso. E a gente se articulou para isso. A Ornella, que está aqui, que foi presidente do Atlantis também, nos ajudou muito, junto com outros gabinetes de outros parlamentares. Naquela ocasião, o Marcon puxou para si também, o líder da oposição, o Jordi, ajudou muito. A gente fez cards, botou todo mundo lá, e em questão de 10 dias, acho que foi uma coisa assim, conseguimos as 171 assinaturas. Então é isso. Tem que pressionar, tem que ter pressão popular, e ela se retroalimenta da organização da oposição, porque se vocês forem pensar como a esquerda faz, acha que a CUT vai para a rua, ou essa turma aí dos sindicatos vai para a rua porque querem, ou porque se articularam com o povo que está na Câmara do Senado para estar. Só uma reflexão para saber como as coisas funcionam no outro lado e deveriam estar funcionando no nosso também. Bom, pessoal, dado o nosso horário, eu gostaria de abrir para perguntas agora para o público. Então, nós temos nossos coordenadores do Instituto que estão com os microfones. Então, Reis aqui na frente. Aqui. Reis, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a teoria de que o Alexandre de Moraes não é o cara mais poderoso. É só a maior testa de ferro da história, com perdão aos calvos. Por baixo do cabelo eu também sou calvo, tá? Porque, em primeiro lugar, ele só está fazendo esse papel porque escolheram ele. Ele foi escolhido para ser o titular do AI-5 de 2019, foi o 14 de março de 2019, a abertura do inquérito das fake news, se não me engano, foi esse dia, não é? Ele foi escolhido, ele é permitido, ele dá a cara a se mostrar, ele está se queimando. É uma situação perigosa, porque qual era a função do primeiro-ministro? Se queimar. Se der certo, tenha mérito para o rei. Se ele se queimar, ele é substituído. A situação perigosa é o STF se queimando tanto, a solução democrática, claro, vai levar a haver impeachment. Só que ele é, então, testa de ferro dos outros 10, ele é testa de ferro desses 500 e tanto aí que não formam maioria para derrubar, ou seja, na prática, há uma situação tão grande de anomia, né, que se concentrou. Não, deixa um lá, que é meio complicado, não tem uma historicidade, como é que a gente derruba eles, deixa ele pensar que ele lidera. E a conferência anterior eu achei muito engraçado, porque é aquela lógica, não, isso não faz sentido, isso não faz sentido. Faz um certo sentido. Alguém está com um projeto de poder que, se der errado, ele vai dizer que é a culpa da direita, e se der certo, a gente vai viver num estado totalitário radical. Mas, por enquanto, ele é um testa de ferro de um projeto de poder. Conclui. O mal de quem é muito esperto é achar que todo mundo é idiota, né? Então, dizendo isso, eu concordo que, assim, ele está num momento hoje, Alexandre de Moraes, em que ele está por cima, certo? Está fazendo o que quer, do jeito que quer, sem oposição, mas uma hora isso cansa, e ele sabe disso.
Ele sabe disso, apesar de achar que todos os outros são idiotas, ele é esperto. E por que ele sabe disso? Porque essa reação que está acontecendo agora de perseguição aos membros da oposição, por exemplo, mandar na casa o líder da oposição, a Polícia Federal, sabe como aconteceu a busca e apreensão na casa do líder Jordi? Não bateram na porta da casa dele, não. Entraram na casa e bateram na porta do quarto. Entraram pela janela os policiais federais e bateram na porta do quarto dele, quando ele estava dormindo com a esposa e a filha no quarto dele. Vocês acham que isso é coisa de Polícia Federal? Isso é coisa de polícia política, de perseguição. E a intenção deles, pelo que se percebe, é caçar os parlamentares de oposição, um a um, para depois poder prender, porque se mandar prender durante o mandato, vai acontecer que nem como aconteceu com Daniel Silveira, e hoje a Câmara não deixa mais por delito de opinião ou político um deputado preso como aconteceu. Lá não tem mais esse ambiente, ele sabe disso. E ele sabe também, assim como o próprio, segundo o Globo, revelou, e até achei curioso, Davi Alcolumbre, pretenso futuro presidente do Senado, acreditem ou não, mas a princípio ele está com tudo, com a mão na taça para ser o próximo presidente do Senado, já foi, vocês sabem. Ele mesmo disse que a próxima legislatura vai empichar um ministro do Supremo Tribunal Federal, segundo o Globo. O que isso significa? Significa que ele sabe que a hora dele está chegando, e se ele não agir para evitar que essa hora chegue, ele vai ser guilhotinado, entre aspas, vou dizer aqui, né, politicamente, ou juridicamente, porque o processo de impeachment é tanto jurídico como político mesmo para os ministros supremos. Então, no fundo, o que está acontecendo? Ele sabe, no fundo, que está indo por tudo ou nada, e na minha visão, ele quer essa eliminação da oposição porque ele realmente acha que o que é certo é o que ele está fazendo, é errado, todas essas, entre aspas, fake news que são espalhadas, né, que revelam, na verdade, uma natureza profundamente autoritária e de total incapacidade de conviver com o contraditório. Pois é, eu vou tentar ser bastante breve. Eu não sei se ele tem tanto poder assim, não teria capacidade de dizer qual é o esquema, que é mais ou menos a tua inquietação, né? Qual é o esquema de poder por trás? O que me parece é que o presidente da República, Lula, tem pouco poder. Tá? E é cada vez mais dependente do consórcio com o Supremo, né, e com os poderes não eleitos, com algumas cabeças do Congresso também. Tá? Ou seja, a elite, o estamento burocrático, né, para utilizar esse termo brasileiro, me parece que foi quem reagiu de maneira bastante forte. Então, o Lula também não é bobo. Ele sabe que ele não pode confiar nesse governo de juízes. Mas ele sabe que o arranjo precário que se estabeleceu e que permitiu que ele fosse hoje o presidente da República é dependente desse governo de juízes. Tá? Então, acho que esse é um jogo bastante interessante. Eu acho a tua pergunta em termos de filosofia política e de especulação sobre o que acontece no âmbito do poder, ela é bastante pertinente. E nós poderíamos seguir especulando muito. Mas o que eu vejo é esse enfraquecimento do presidente da República, tá? Cada vez mais dependente do estamento burocrático. O estamento burocrático brasileiro é muito forte e mostrou essa força, essa reação. Efetivamente, a oposição que se formou à direita no Brasil era uma ameaça ao estamento burocrático mais do que uma ameaça ao PT. Tá? Isso me parece, certo? E houve uma reação bastante grande. Agora, quanto tempo vai durar esse poder? Não sei, depende talvez até dos passos deles próprios, né? Mas que ali existe uma vigilância recíproca para ver quem vai avançar mais indevidamente e cair em nome de todos os outros.
Eu acho que existe. Então, Regis, eu faria esse comentário. Eu não, veja, teve um evento bem interessante que eu acho que vocês não deveriam encarar com normalidade. Foi o casamento do presidente do Tribunal de Contas da União. Veja, é que é uma coisa bem brasileira, né? O casamento do... O ministro Gilmar, ele se escandaliza com tantas coisas. Ele diz, não, vejam que coisa, né? Que coisa horrorosa, a Lava Jato, vejam o juiz musculoso, vejam isso, vejam aquilo, a que ponto chegamos, etc. E tal. Mas com isso ninguém se escandaliza. Todo esse estamento burocrático estava no casamento do presidente do Tribunal de Contas, que aparentemente também é um homem poderoso. Um conjunto grande de empresários também estava. Ele, enfim, estava se casando com a filha de um empresário. Né? Não é normal. Não é normal. Então, existe um jogo de poder que é maior do que esse que a gente está visualizando. E talvez esse casamento ilustre isso. Talvez o Marcel falou do Cacai, sabendo dos nomes, né? Também ilustre um pouco isso. Existe um círculo ali que efetivamente exerce o poder. La casta. Deixa eu aproveitar esse último comentário que eu preciso fazer uma observação sem invalidar nada do que eu disse anteriormente, por favor. Também não acho que eu estou aqui mudando de opinião. Eu só quero dizer que talvez eu tenha ido por um caminho, mas existem outros caminhos também, como foi bem levantado. A gente, enfim, eu não conheço a psique do Alexandre de Moraes, para começar. Nem sei se tem alguém que conhece, sinceramente. Então, obviamente que o caminho que eu apontei aqui é um dos possíveis, aquele que eu entendo hoje, pelas informações que eu tenho, o mais plausível, certo? Mas pode ter tantos outros, inclusive nenhum, que a gente não sabe exatamente o que está acontecendo dentro da cabeça dele para tomar as atitudes que está. E também, né, toda essa concertação que foi importante ser mencionada em torno do Alexandre de Moraes, acaba revelando de que há também algo maior do que ele, apesar de ele ter tanto poder hoje, né? Então, o fato de ter algo maior e o fato dele ter tanto poder significam, parece até contraditório e paradigmático, mas duas coisas. Uma, que o algo maior pode um dia dizer não é esse caminho mais e o guilhotinado é você. Ou pode acontecer o contrário, ele dizer, ó, esses aqui são os meus inimigos hoje, mas amanhã eu elejo novos inimigos e continuo empoderado para fazer o que bem entender. Isso só a história vai nos dizer se é que um desses dois caminhos será tomado. Perfeito, perfeito. Pessoal, dado o avançar da hora, também gostaria de informar que depois o deputado Marcel vai ter uma sessão de autógrafos ali fora. Então, quem quiser conversar com ele depois, até tirar fotos também, estará ali depois. Teremos mais duas perguntas. Então, Maria, temos ali, já temos ali um moço com o microfone. Bom dia a todos. Desculpa. Cumprimento o professor Pedro, deputado Marcel. Tendo essa breve aula de constitucionalidade, eu acabo até ficando um pouco ingênuo como um estudante de direito, né, sobre essa questão do abuso de autoridade em tempos atuais. Tendo presenciado o fórum ontem e na quinta, presenciando ali a fala do deputado, são tempos difíceis, são. Se me perguntarem como estou bem, não estou preso. Então, sim, são tempos estranhos, difíceis, mas saindo um pouco dessa ingenuidade sobre a nossa tutela, né, que seria a Magna, a Constituição, e também, entre aspas, ir às ruas, né, essa questão popular de contestar estes atos, porque sabemos que, querendo ou não, o impeachment da Dilma foi mais por conflito de interesses também, não só em fatos decorrentes, né, da população, enfim. Eu gostaria de saber o que, de fato, a gente poderia fazer, não só com essas questões tuteladas e populares, mas que, de fato, teriam efeitos para acabar com esses abusos de autoridades em tempos atuais. Obrigado. Começou. Na verdade, foi bom que você mencionou o processo de impeachment da Dilma, porque sempre tem um engenheiro de obra pronta que diz, né, o impeachment aconteceu por causa desse fator.
Não é assim. Foi uma infinidade de fatores que levaram a acontecer o impeachment da Dilma Rousseff, ponto. Né? Assim como o fato de Dilma Rousseff ter sido presidente reeleita nos ajudou um monte. Né? Ninguém fez mais pelo liberalismo no Brasil do que Dilma Rousseff. Né? Agora Lula está conseguindo superar. O Lula e Alexandre de Moraes estão demonstrando mais força do que a Dilma. Mandaram até lá para a China, lá para o banco, né, para ficar longe e poderem fazer o serviço sozinhos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que depende muito da mobilização de cada um. Vocês estarem aqui já é uma forma de ajudar. Vocês estarem aqui, vocês estarem participando do Atlantis, vocês no campus, na faculdade, discutir política. É isso que vai somando o esforço aqui, o esforço ali. O cara que é candidato a vereador, eu comecei como vereador lá em Dois Irmãos, concorri 3 vezes a deputado estadual, na terceira, nas 2 primeiras não tinha sido eleito, na terceira eu fui ser primeiro suplente, fui insistindo, nem imaginava, na verdade depois da segunda achei que eu tinha desistido para sempre, aí voltei, aí deu o acidente de percurso de ter sido primeiro suplente, estou aqui hoje como deputado federal. Eu ia imaginar isso, nunca imaginei nem que ia ser político quando era criança. Meus pais não têm nada com política, meu pai é engenheiro civil, mãe é arquiteta, enfim. São coisas que acontecem na vida de cada um a depender do que nós fazemos. Então, eu não tenho como te dar uma fórmula mágica específica do que você deve fazer. O que eu posso te dizer é que o fato de você estar aqui já significa que você está fazendo alguma coisa. Tá? Obrigado. Passamos então para a próxima pergunta e última pergunta do painel, por favor. Muito bom dia a todos. Meu nome é Werner, eu sou jornalista, entre outras atividades. Os cumprimentos ao professor Pedro, deputado Marcel, igualmente ao Hélio e à Josi pelas excelentes explanações até aqui. O deputado abordou um dos caminhos para nós começarmos a consertar o Brasil a partir deste grande problema que é este tribunal, e este caminho seria o voto, as eleições. Entretanto, o voto e o resultado das eleições ainda depende da maquininha mágica de contagem de votos, em que esses votos são contados secretamente e que, portanto, o povo não tem a segurança de que a sua vontade está sendo efetivamente atendida. Nesse sentido, o que se pode esperar até as próximas eleições, pelo menos as de 2026, uma vez que as municipais estão muito próximas, para que nós possamos ter algum resultado prático, efetivo, a partir do Congresso, na implementação da contagem pública dos votos, algo imprescindível para o fortalecimento e consolidação da nossa democracia. Obrigado. Eu sou a favor do voto impresso, votei a favor, sempre defendi, entendo que é preciso ter mais credibilidade. Qualquer sistema que tem uma oposição de uma fatia razoável da população precisa ser aprimorado. Ponto. Se você tiver 2%, 3% ali que estão achando de uma teoria conspiratória de algum tipo e tal, mas se tiver 30% da população acreditando, mesmo que seja uma teoria conspiratória, mas que de alguma forma faz com que a população tenha receio de ir às urnas, você precisa aprimorar o sistema. Ponto. Isso é fato dado. Primeiro ponto. Segundo ponto. A urna eletrônica é uma mera máquina, certo? É o meio pelo qual a gente vota, assim como tem outros meios, e não existe meio 100% seguro. Voto no papel também pode dar fraude. Bom, quem participou de eleição de DCE, então, sabe como as urnas engravidam e assim por diante. Tá? Né, Ramiro? Então, quer dizer, nada é 100% seguro. O problema muito maior, eu falei ontem de um tweet de 2018 na minha palestra no Fórum da Liberdade, é institucional. O problema maior é um Tribunal Superior Eleitoral, porque assim, é o que eu disse, pode ser de papel, pode ser eletrônico, a minha preocupação é com quem está coordenando o processo. E se Alexandre de Moraes
é o presidente do TSE, e ele todos os dias toma medidas inconstitucionais, ele, para mim, não tem a credibilidade para conduzir uma instituição como o TSE. Entendeu? O problema é de ordem institucional. E por quê? E o próprio TSE, como instituição, tem um problema insanável, que é o fato de ele ter total controle do processo, desde o planejamento até a execução, passando pela organização das eleições, passando por toda a parte, inclusive regulamentar, que já está sendo extrapolada também por uma série de normativas que são ilegais, né? Até finalmente a apuração, a proclamação dos resultados e sendo ele mesmo uma instância auditora de si próprio. Isso aí eu não preciso falar mais. Eu não preciso falar mais. E se isso significa atacar uma instituição, então que me cassem o diploma de mestre em ciência política, que me cassem a razoabilidade, não vou nem usar aqui o argumento de autoridade, mas aqui ele está sendo útil nesse sentido, mas que me cassem o direito de opinar com bom senso, porque se trata mais do que uma opinião decorrente de uma formação acadêmica, mas também existe isso, se trata de uma opinião decorrente do bom senso. Então essa discussão ela é muito mais ampla, e por isso que está na ordem do dia do Brasil enfrentar a situação por meio de um processo de impeachment, por exemplo, de um ministro do Supremo Tribunal Federal, para dar uma chacoalhada e dizer, olha, a credibilidade de todo o sistema, não só eleitoral, mas jurídico hoje brasileiro, e faço aqui uma ressalva a tantos juízes e desembargadores que fazem o seu serviço tão bem e hoje estão sendo vítimas da mesma forma que todos os cidadãos brasileiros dessa bandalheira promovida pelo STF e pelo TSE. O grande problema que nós temos é de condução. Isso que está afetando a credibilidade. Então é muito mais do que simplesmente, e eu espero que passe uma proposta dessa, mas eu não tenho esperança de que isso aconteça nos próximos 3 anos, para ser bem sincero, para a próxima eleição, não tenho esperança. Tá? É muito mais uma questão de a gente trabalhar na raiz do problema, que é a credibilidade de quem está conduzindo, daqueles que estão conduzindo essas instituições, do que atacar meramente uma maquininha ou um papel e caneta, o que quer que seja, porque isso é só o meio pelo qual as coisas acontecem. Tem que focar naquilo que é a origem do problema, na minha opinião. Bom, eu pessoalmente acho a discussão da urna eletrônica, pessoalmente, uma discussão um pouco interessante. E acho que a gente perde um pouco de energia com esse debate sobre a urna e o voto. A questão é o seguinte, o parlamento tinha votado, é óbvio que não é inconstitucional a modalidade impressa, eletrônica, com aquela... É evidente que não é inconstitucional, um sistema de votação, o parlamento tem soberania para decidir isso e o Supremo não aceitou. Né? Então, mais grave, e eu concordo plenamente com as observações do deputado Marcel, é que mais grave que isso é o funcionamento institucional anômalo. Então, nós não precisamos do argumento da urna para perceber que o funcionamento institucional é anômalo e parcial. Tem sido, foi nas últimas eleições. Foi. Né? Claramente foi. E pode continuar sendo. Mas talvez tenha uma forma de... E essa é a única forma que eu acredito. Existem outras formas, rupturas, etc. Tá? Mas a forma que eu acredito, eu acho que ainda está na nossa mão, essa forma, é a forma do engajamento na política. Então, quando você, por exemplo, aposta nas eleições municipais, agora, em 2024, e a direita mantém seus representantes sendo bem votados, aqui temos vários, temos pré-candidato, Camusato é pré-candidato a prefeito, tem o Ramiro, tem o TJ, né? Nós reforçamos que o povo continua tendo a mesma percepção e que não se intimidou. Ou seja, essa tentativa do regime estamental, burocrático, de silenciar e criar digamos assim, fazer uma correção de rumos na política, de escantear a direita, não dá certo. Então,
é preciso que esse recado seja dado e muito bem dado sempre, e cada vez que as pessoas que nós tivermos a oportunidade de dar. Então, se é agora nas eleições municipais, é agora nas eleições municipais. Cada vez que a direita mostra força política e apresenta esse recado, é uma forma do recuo essas autoridades olharem e pensarem, olha, não é bem assim. Tá? Não é bem assim, porque o povo está reagindo. As pessoas estão reafirmando as suas convicções. Tá? Então, eu diria isso. Acho que esse é o foco principal, me parece, Marcel. E acho que nós devemos apostar nisso. Citando o professor Michel Temer, todo poder emana do povo. Não há nada mais forte do que o poder popular. E ele precisa ser feito de uma forma organizada, porque quanto mais difuso, quanto mais desagregado, pior para conseguir unir forças para vencer um sistema tão consolidado como nós temos hoje. Então, é fundamental que a gente foque nesse poder popular, que a gente foque nas nossas pautas, saiba agir realmente com os representantes que nós temos, mas principalmente, né, grassroots, na sociedade, como vocês estão fazendo aqui, como por todo lugar onde eu passo, eu tenho dito também que outras instituições estão fazendo. Nós não podemos desistir, porque a urna, ou porque o Moraes, ou porque... Não, porque o objetivo deles é justamente, ao censurar a população, censurar as vozes que discordam do que está acontecendo. Esse é o objetivo. No momento que eles censuram e a gente se cala, eles ganharam. E é por isso que nós não podemos nos calar. Nós precisamos gritar ainda mais alto. E com certeza, com nossos gritos ainda mais altos, nós venceremos. Senhores, quero agradecer muito a presença de vocês. Foi um painel muito rico para fechar nossa manhã aqui. Incrível, não tem nem palavras para descrever a presença de vocês aqui, deputado Marcel, doutor Pedro Moreira. Eu peço que vocês aguardem, que teremos aí uns avisos agora de tarde também, para dar continuidade também no nosso evento. E encerro o painel. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. E fora Lula! Fora Alexandre de Moraes! Oh, não, tá fraco, mais alto. Vamos lá! Fora Alexandre de Moraes! Boa! Muito obrigado, Marcel, doutor Pedro. Pessoal, temos pequenos avisos aqui antes de partirmos para o almoço. Como o Yuri já comentou aqui na bancada ali à frente, o deputado Marcel vai estar autografando alguns livros de autoria dele, juntamente com o vereador Thiago Albrecht aqui também, que está presente no evento. Para além disso, então, a gente vai estar fazendo uma pausa de almoço agora, vai estar retornando agora a partir da 1h15 com o próximo painel. E também eu gostaria de, se puderem colocar, por favor, os livros ali. Temos alguns lançamentos do Instituto. Estamos traduzindo 2 obras, que seria o livro do Eamon Butler, Uma Introdução ao Comércio e à Globalização, e A Liberdade, um Antídoto para a Pobreza, da Antonella Marti, que são patrocinadores também do nosso evento. Então, convido a todos para que possam ali no nosso stand conhecer essa leitura e, se possível, aí dar uma força para a gente. Muito obrigado.